Depois de anos longe do Senado, uma pergunta continua no ar. Qual é hoje o real papel de João Vicente Claudino nos bastidores do poder? Em uma conversa direta e sem rodeios, ele falou sobre o comportamento do eleitor, avaliou erros do passado, analisou o cenário político atual e deixou no ar uma possibilidade que chama atenção. Sem promessas fáceis e com a visão crítica sobre Brasília, João Vicente Claudino fez reflexões que ajudam a entender o momento político, não só do Piauí, mas do Brasil. E quando questionado sobre o futuro, não fechou as portas. Eu sou Wagner Albuquerque e você confere agora os principais trechos dessa entrevista. É natural que na política você já nasce no ambiente da política. Isso é o que acontece assim, principalmente nas famílias políticas do Nordeste. Eu tenho parentes, tanto por parte paterno quanto materno, que tem uma história na política. No Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, que tem uma ligação e uma atuação política. Não dentro da minha casa. O meu ambiente sempre foi uma escola e um ambiente de trabalho. Certo? O meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, educaram os filhos para a atividade privada, para empreender, e principalmente no Piauí. Principalmente. Nós começamos no Maranhão, mas principalmente no Piauí. Mas talvez um ambiente que circundava os amigos que frequentava a nossa casa, principalmente os amigos do meu pai, sempre tiveram políticos que frequentava e se tornaram amigos verdadeiros, não políticos que representavam uma amizade com o seu João, mas amigos mesmo verdadeiros que sempre tinham essa relação conosco familiar. As famílias se tornaram amigas e essa convivência foi despertando em mim, dentro de uma inquietação, para levar para a política um sentimento diferente, que é o que eu acho o sentimento verdadeiro. É não ter na política a profissão de se tornar político. Ter na política, no seu princípio maior, a missão de servir, de fazer com que as suas ideias, os sonhos das pessoas que acreditam em você, as esperanças daquele que deposita no seu trabalho e na sua representação, a transformação da história econômica, social de uma cidade ou do estado, como no caso o Piauí. E é natural, às vezes, que a atividade empresarial, você nessas amizades, você coloque na política ou apoie na política representantes que possam até defender interesses privados, certo? Normalmente é isso. E a classe empresarial fica ao lado, à margem desse processo. E eu passei 10 anos para convencer minha família. Em 95 eu me tornei secretário de Estado a convite do governador Monsanto, porque eu tinha participado ativamente da eleição dele em 94, recebi o convite e fui conversando com minha família do meu desejo de levar minhas ideias, meu sentimento de servir o Piauí para a política. E conseguimos, depois de 10 anos, foi uma luta muito grande. Aí em 2006 me lancei candidato a senador. Então essa foi a minha caminhada até chegar na representação política. A caminhada política ela tem muitas pedras no caminho, muitos obstáculos, de todas as naturezas, mas especificamente no meu mandato, que foi de 2007 a 31 de janeiro de 2015, o que mais me chocou na vida política nacional e no Senado Federal foi o início da Lava Jato. Então a Lava Jato começou ali em 2013 para 2014, eu estava encerrando a segunda parte do meu mandato e, consequentemente, o meu mandato, e projetou para frente um sentimento de desânimo. Eu olhava para o Senado, para o Congresso Nacional, eu vi que aquilo ia terminar se transformando numa delegacia de polícia mal administrada, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Me desmotivou a refletir, até buscar a minha reeleição naquele momento, certo? É tanto que eu refleti, não fui candidato à reeleição,
achava que a dinâmica do legislativo ela já é, de certo modo, muito lenta, dá respostas muito lentas à sociedade, e com a vinda da Lava Jato para dentro do Congresso Nacional e o Executivo Federal, ia tornar aquilo muito mais improdutivo. A minha atuação seria muito mais improdutiva. As respostas ficariam ainda mais lentas, porque se perde muito tempo com discurso, principalmente depois de TV Senado, TV Câmara, você não faz o discurso prático para aprovação de projeto, para resolução de problema. Você quer dar resposta aos seus eleitores no Estado e grava aqueles discursos para fazer recortes hoje de redes sociais ou algo assim, e para ficar fazendo a sua mídia pessoal. Então as respostas saem muito lentas. Então ali ia se tornar cada vez mais lento, decidi não ser candidato e apoiamos o senador Elmano, conseguiu ser eleito e passar por aquele momento que o Congresso Nacional passou. Não, eu acho que ela continua marcando passo, tá certo? Porque eu avalio muito a questão, não no lado individual de uma ou outra liderança, mas eu avalio muito nos resultados, na transformação econômica do Estado. Então, você vê, há um ano e pouco atrás, e isso já ocorreu lá em 2009, também eu vivenciei isso aí, quando o IBGE publica os dados da população. Isso foi determinado pela Constituição de 88, que tinha a redistribuição das vagas da Câmara Federal, que é a casa que representa o povo. Então, o número de vagas é determinado pela população. A gente vê o Piauí, nesses dados, perder representação. Então, se perdeu representação, é porque não é que deixou do índice de nascimento ser tão grande, porque o nordestino é pródigo nisso, certo? Mas nós não tivemos capacidade de dar a essas pessoas que nascem no Piauí a segurança para que se qualifique, continue trabalhando, sendo um estado rico, produtivo, e gerar as oportunidades de desenvolvimento para que ele fique aqui, ao invés de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no famoso aventurar, através de uma oportunidade. E esses piauienses, homens e mulheres, saem daqui, normalmente não voltam, transferem o título de eleitor para esse novo domicílio, e o Piauí vira exportador de gente, podendo manter os sonhos e as esperanças dessas pessoas aqui no Estado e fazer com que a gente transforme economicamente, porque nós somos ricos. O que falta é decisão política. Então a gente sabe que fazendo feijão com arroz, marcando o passo que nós marcamos, e viver de uma atuação meramente política, que eu entendo que a política e o desenvolvimento econômico são duas linhas paralelas, elas não se cruzam, mas que com a decisão política eficiente, com um plano de governo, com objetividade, com um foco no desenvolvimento econômico do Estado, para que se gere oportunidade e, consequentemente, riqueza pelo trabalho, nós temos condição de mudar a realidade do Estado do Piauí. Então, a minha visão é muito dessa daí. Nós fazemos política demais e transformamos economicamente o Piauí de menos. Então, se nós pudéssemos ter a decisão política, como teve aqui o Ceará desde 86, quando houve a revolução com o Tasso Gereissati à frente do governo do Estado. Empresários, gestores competentes que tiveram a visão de fazer com que o Estado do Ceará, com menos possibilidade de desenvolvimento do que o Piauí, se tornasse um estado de referência no Nordeste. É o foco da política voltar verdadeiramente para o desenvolvimento, para as oportunidades, para a transformação do potencial econômico do Estado, certo? E consequentemente, esse desenvolvimento
utilizando esse potencial, com um objetivo claro, com investimentos dentro de eixos de desenvolvimento importantes, que gere esse trabalho multiplicador. Nós vemos hoje o estado do Piauí se endividar, pedir empréstimos e se fazer a mesma coisa. Se fazer a estrada vicinal, se fazer um calçamento, se gastar sem ter um efeito multiplicador desse gasto. O que é que isso vai aumentar a receita do Estado economicamente para que até esse empréstimo possa ser pago. Agora mesmo o Estado fez um empréstimo para o metrô de Teresina, se eu não me engano, de 450 ou 500 bilhões de Estado, e o mais engraçado é que o metrô é dado de graça. Então, se você não tem receita do metrô, nem o pagar dessa conta vai sobrar para nós, porque o que utiliza, ele não tem remuneração pelo serviço daquilo que ele recebe, tá certo? Então, eu acho que isso é que a gente tinha que ter uma visão de um Estado verdadeiramente eficiente. Olha, depende muito da área de atuação, porque se você faz uma parte jurídica, claro que você foi um estudante que se qualificou, que especializou, então você vai buscar um emprego ou como um advogado, mas do outro lado tem o emprego público, que é o promotor, que é o juiz, e vai precisar desses profissionais cada vez mais preparados, certo? Eu acho que tem as atuações e as funções públicas que precisam de servidores cada vez mais preparados, competentes para o exercício da função, na educação, na saúde, na magistratura e outras funções, e outros cargos, não só no Estado, mas também cargos municipais e federais, mas também ter o foco da educação, onde não só a educação fundamental que os municípios fazem, como o ensino médio e o ensino superior feito por escolas e universidades públicas, com a visão clara em educar para o trabalho, educar para um projeto de desenvolvimento do Estado e buscando até esses eixos de desenvolvimento para ser o grande foco, o grande objetivo na vida profissional de cada um. Os partidos, eles antigamente tinham bandeiras muito claras, mas hoje eu não sei nem quantos partidos têm registrado no TSE. Até um tempo desse eram 34 partidos registrados no TSE. Ficam parecendo que os partidos viram um caminhão de chinês, né? Não é aqui que nenhum menosprezo aos chineses, que são muito inteligentes, muito preparados e têm ganho o mundo, mas a gente às vezes não consegue identificar um do outro, certo? Porque os partidos abandonaram as bandeiras claras, né? A gente diferenciava os partidos de esquerda, ou de extrema esquerda, o de direita, ou de extrema direita, ou de centro, mas com as bandeiras claras. Então hoje a gente não tem muito claro o sentimento que leva cada partido a ocupar um espaço dentro da sociedade. Que os eleitores buscam pessoas que eles se identifiquem, pessoas que possam representar o seu sentimento, a sua vontade, certo? E às vezes quando vai votar numa eleição, você às vezes pega um candidato da situação, outro candidato da oposição, porque é nesse mesclar da sua escolha que você tende a ter os representantes mais identificados com sua vontade. Olha, em política eu aprendi, apesar de muita gente dizer que eu me lanço e não sou candidato, isso é uma lenda urbana, eu digo sempre, repetir, porque graças a Deus a gente deixou um caminho limpo na vida política. Eu não desonrei nenhum homem, nenhuma mulher. Eu tive o sentimento claro que quando eu recebi mais de 900 mil votos, quase 950 mil votos quando fui eleito senador, eu acho que até hoje, proporcionalmente, ainda sou, se não o senador mais votado, entre os dois mais votados da história do Piauí, certo?
e recebi essa procuração com todos esses assinandos para que eu representasse. É um cheque em branco. E fiz com muita dignidade, não envergonhei ninguém, não enlameei o nome do Piauí, certo? Tenho minha vida limpa, tranquila. É tanto que esse caminho e essas portas abertas, agora aconteceu um fato, inclusive novo na minha vida, do meu nome ser cogitado em outro estado, para disputar uma campanha majoritária no estado do Maranhão. Fui pego até de surpresa, mas isso mostra a nossa conduta como cidadão, como respeito às pessoas, como uma pessoa que tem responsabilidade pública e princípios. Gandhi, a Bíblia nos traz os pecados capitais, e Gandhi, ele criou os 7 pecados sociais. E um dos pecados sociais é política sem princípios. Esse pecado eu não cometo, porque eu sempre fiz política com princípio. Um princípio voltado ao respeito às pessoas, à dignidade humana e tendo na missão política, não tornar a política profissão, mas na missão política, a missão de servir cada homem e cada mulher do Piauí. Então eu não posso dizer que cometeu um erro, que dessa água não beberei. Ninguém sabe, eu não sei. Planejar uma candidatura eu não tenho planejado, a nenhum nível, seja municipal, estadual, federal, mas eu não posso dizer que dessa água eu não beberei. Olha, esse é o grande desejo do ser humano. A gente quer ter experiência mais velho e uma idade mais nova. Essa talvez seja a grande receita do ser humano. A gente não os erros, a gente aprende com os erros, certo? Talvez a gente tenha, num momento, a maturidade política para não passar como eu passei em 2010 numa candidatura acreditando em determinados líderes políticos que não têm palavra, que não têm um comportamento ético e todo mundo sabe da puxada de tapete que eu levei em 2010 e não tenho nenhuma vergonha disso, porque pelo menos eu não cometi nenhum ato obsceno, nenhum ato leviano, certo? Nunca vendi minha alma por mandato político, certo? Mas a gente teria um filtro para nos colocar em determinadas situações que não nos levasse, porque no momento que você decide politicamente, você não vai só. Você influencia pessoas, influencia lideranças. Então que eu possa até ter cometido algo com alguém e isso a gente quer normalmente voltar para corrigir. Quando eu entrei em política, meu pai me deu 2 conselhos em política. Ele disse: olha, se afaste de outras atividades, porque você vai entrar na atividade mais egoísta do ser humano. A política ele quer 24 horas para servi-la. E assim eu fiz. Me dediquei, não me tornei um político profissional, mas me dediquei. Servir as pessoas, servir o objeto da política. E a outra coisa ele me disse, que eu entrasse na política e que o tempo que eu passasse na política, eu não perdesse nenhum amigo que me fez entrar na política. Procurei fazer isso. Procurei foi fazer amigos. Eu ando no Piauí e não tem ninguém puxando na minha calça, na minha camisa, me cobrando uma promessa que eu não cumpri. Nenhuma dívida de promessa, de campanha, ou de um discurso que eu fiz, ou de um inimigo que eu fiz em política, subindo no palanque, que nunca agredi as pessoas. Eu procurei discutir ideias para transformar, criticar às vezes posturas, não o ser humano, não atingir famílias, sempre fui contra isso, mas fazer com que a política ela pudesse ser exercida na sua plenitude, que é melhorar a relação humana, desenvolver o Estado e fazer com que nós tivéssemos a construção e qualidade de vida das pessoas. Olha, nome forte, nós temos atuando na política
atuando na política. O senador Ciro Nogueira é o político mais projetado do estado do Piauí. Ele está à frente de uma federação de 2 partidos que tem a maior representação na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e ele é um político hoje de muito prestígio, apesar de ser oposição ao governo federal, mas é um político hoje de muito prestígio no estado do Piauí. Olha, Brasília é um oásis no deserto, é uma ilha da fantasia. Então você tem que ir com muito pé no chão para saber onde é que você está pisando e fazer com que os resultados que você possa atingir no exercício do seu mandato, dentro do tempo que é necessário, porque teve recursos, por exemplo, do meu mandato, colocado no orçamento em 2015, eu inaugurei a obra há 2 anos atrás, em 2024, 2023, ainda inaugurava obras. Então, a política ela tem o seu tempo. A burocracia pública ela sufoca o resultado do seu trabalho. Então, você tem que ter a dimensão necessária do que você pode fazer em Brasília. O Senado Federal, que eu estive lá, é a casa legislativa que tem lá ex-ministros, ex-presidentes de estatais, ex-governadores, políticos com um perfil mais executivo. Então era para ser até, de certo modo, mais pragmática e de resultados melhores. Mas isso não acontece dessa maneira, nesse ritmo. Então a gente tem que ter o sentimento necessário. É importante que Brasília exista, com uma visão extraordinária de Juscelino Kubitschek, para que concentre ali os poderes legislativo, executivo, judiciário, e concentre as expectativas de todo um país, mas que a gente tenha que entender o ritmo necessário de Brasília, o momento dela, para que essas decisões cheguem lá na ponta, na cidade mais distante, lá do Oiapoque ao Chuí, que atinja o resultado e chegue na sua efetividade, porque às vezes no meio desse caminho se perde muita coisa. A minha mensagem sempre em relação ao Piauí é de esperança. O Piauí ele não precisa de migalhas, o Piauí não é problema para o Brasil, o Piauí ele faz parte da solução. Porque solução é aquele estado que tem potencial a oferecer para o desenvolvimento do país. E nós temos potenciais imensos a ser oferecido. O que precisa é que nós, como sociedade, possamos saber cobrar dos nossos representantes. Esse é um momento importante de cobrar daqueles que nos representam que faça da sua missão política algo produtivo para o Estado. Que faça a questão de dar resposta ao eleitor, meramente eleitor, dentro do dia a dia, mas que pense num Piauí transformador na vida das pessoas, na vida de cada homem e cada mulher desse estado. Então a mensagem é sempre de crença no Piauí, de crença nos piauienses, e que nós podemos fazer desse estado um estado muito grande, como já foi até no século passado, onde a economia, no século retrasado, onde a economia do Piauí, se diz o livro de história, que era a 5ª do Brasil, lá onde começou o ciclo do gado. Por isso que nós temos a nossa capital, a única do Nordeste, no centro do estado. Então, isso é importante. Se nós fomos, por que nós não podemos ser novamente? Então, nós temos um povo grande, um estado maravilhoso, e podemos fazer desse Piauí uma grande estrela dentro da bandeira nacional que brilhe muito na economia brasileira.